Começou com um sonho, afinal é como começa quase tudo. Justo Santana, enfermeiro de profissão, sonhou um pássaro. Passei por um sonho, disse a mulher quando esta acordou, e vi um pássaro. A mulher quis saber que espécie de pássaro, mas Justo Santana não foi capaz de precisar. Era um pássaro grande, grave, branco com um ferro incandescente, e com umas asas ainda mais brilhosas, que o dito pássaro usava sempre abertas, de tal maneira que fazia lembrar Jesus Cristo pregado na cruz. Fui sonhado por ti, disse-lhe o pássaro, com o fim de esclarecer o espírito dos homens e de trazer a liberdade a este pobre país. O discurso do pássaro assustou o enfermeiro, homem simples, tímido, avesso a confrontos e sem qualquer vocação para a política. Foi apenas um sonho, disse a mulher, um sonho estúpido. Na noite seguinte, porém, o pássaro voltou a aparecer-lhe. Estava ainda mais branco, mais trágico e parecia aborrecido com o desinteresse do enfermeiro. Ordeno-te que vás por esse país afora e digas a todos os homens que se preparem para o mundo novo. Os brancos vão partir e os pretos ocuparão as casas, os palácios, as igrejas e os quartéis, e a liberdade há de reinar para sempre. Dizendo isto, sacudiu as asas e as suas penas espalharam-se pelo quarto. Com estas minhas penas hás de curar os enfermos, disse o pássaro, e assim até os mais incrédulos acreditarão em ti e seguirão teus passos. Quando Justo Santana despertou, o quarto brilhava com o esplendor das penas. Na manhã deste mesmo dia, o enfermeiro serviu-se de uma delas para curar um homem com elefantíase e à tardinha devolveu a vista para um cego. Passado apenas um mês, a sua fama de santo e milagreiro já se espalhara por muito além das margens do rio Zaire, e a porta da sua casa ia crescendo por uma multidão de passeantes. Alguns tinham vindo de muito longe, a pé ou improvisadas padílulas, e chegavam cobertos por uma idêntica poeira vermelha, bonecos de barro à espera de um sopro divino. Justo Santana colocava na boca dos enfermos uma pena do pássaro, como se fosse uma hóstia, e estes imediatamente ganhavam um renovado alento. Enquanto fazia isto, o enfermeiro repetia os discursos do pássaro, incapaz de compreender a fúria daquelas palavras e o alcance dela. Todas as noites ele sonhava com a ave, e todas as noites ela o forçava a decorar um discurso novo. Após o que sacudia as asas, espalhando pelo ar morto do quarto as penas milagrosas. Se esse pássaro continua assim tão generoso, disse Justo Santana à mulher, ainda o veremos transformando numa alma despenada. Isso durou 1 ano. Então, numa manhã de cacimbo, apareceram 4 soldados à porta de casa. Afastaram com rancor a multidão de desvalidos e levaram Justo Santana. O infeliz foi acusado de fomentar o terrorismo e a sublevação e desterrado para uma praia remota, em pleno deserto de Namibe, onde passou a exercer o ofício de faroleiro. Quando o encontrei, muitos anos depois em Luanda, ele falou-me desse desterro com nostalgia. Foi a melhor época da minha vida. Encontrei-o doente, estendido numa larga cama de ferro, sob lençóis muito brancos. No quarto havia apenas a cama e um pequeno crucifixo preso à parede. Na sala ao lado, devotos rezavam murmurosas ladainhas. Aquela era a sede da Igreja do Divino Espírito Santo. Não tinha sido nada fácil chegar junto do enfermeiro. Os seus seguidores guardavam-no como uma relíquia. Na verdade, mantinham-no preso ali, naquele quarto, quase isolado do mundo, desde 1975. A melhor época da vida de Justo Santana terminou de forma trágica. Numa noite de tempestade, quando um bando de aves migratórias caiu sobre o farol, enlouquecidas pela luz, as avezinhas batiam contra o cristal até quebrarem as asas, sendo depois arrastadas pelo vento. Isso está sempre a acontecer. Milhares de aves migratórias morrem todos os anos traídas pelo fulgor dos faróis. Naquela noite, desrespeitando as normas, Justo Santana foi em socorro das aves e desligou o farol. Teve pouca sorte. Um barco com tropas de regresso à metrópole perdeu-se na escuridão e encalhou na praia. Dessa vez, o enfermeiro foi julgado, condenado a 15 anos de prisão, enviado para o Tarrafal, em Cabo Verde. Foi solto com a Revolução de Abril e regressou a Angola. Quando visitei, antes de me ir embora, quis saber se o pássaro ainda lhe frequentava os sonhos. Ele olhou em redor para se certificar de que estávamos sozinhos. Estrangulei-o, segredou com um sorriso cúmplice. Mas enquanto eu for vivo, não conte isso a ninguém.
José Eduardo Agualusa nasceu no Hamburgo, Angola, em 1960. Estudou agronomia e civicultura e foi jornalista. Até agora já publicou 13 romances e diversos contos e poesias. Seus livros já foram traduzidos por mais de 30 idiomas. Nos dias atuais, divide seu tempo entre Lisboa e a ilha de Moçambique. Apontado como um dos principais escritores africanos da atualidade, Agualusa é influenciado pelo estilo de Eça de Queiroz, Jorge Luís Borges, Rubem Fonseca e Gabriel Garcia Marques.